Nós estamos no estudo número 51 do curso Creio e Pratico, e no estudo de hoje nós veremos as perguntas 76 a 78 do Breve Catecismo de Westminster. Nós já estudamos até aqui os 8 primeiros mandamentos do Decálogo de Moisés, e o primeiro mandamento diz: não tenha outros deuses. O segundo, não faça imagens. O terceiro é que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. O quarto, nós devemos guardar o dia do Senhor. O quinto mandamento, nós devemos honrar aqueles que são superiores, como os pais e chefes, etc. E o sexto nos exorta a não matar, não mate, ou então valorize a vida. E o sétimo mandamento, seja fiel ou não cometa adultério. E o oitavo mandamento, que é não furte. A pergunta 76 vai fazer a seguinte indagação: qual é o nono mandamento, né? A resposta é: o nono mandamento é: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Êxodo 20, verso 16. O que este mandamento exige vai indagar a pergunta 77. A resposta é: o nono mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção de nossa reputação e da do nosso próximo, especialmente como somos chamados a dar testemunho da nossa fé, né, daquilo que nós cremos. Quais as referências bíblicas que os pais de Westminster usaram para afirmar esta resposta? Efésios 4, 25, quando Paulo diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. 1 de Pedro 3,16, quando Pedro fala que nós temos que ser zelosos na prática do bem, ele diz assim: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, né, mal de vocês são crentes, ou aqueles pietistas, ou aqueles piedosos, né, aqueles carolas, né, aqueles que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então é Deus que nos julga, não é? É a palavra de Deus que nos julga. Então esse é um ponto importante aqui que nós devemos ter em conta quando as pessoas falarem algo de nós também. Atos 25:10, Paulo, quando está está preso, né, em uma fortaleza romana, diante de Festo, um dos dirigentes romanos, ele então responde a Festo. Ele diz: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como o senhor sabe muito bem. Então Paulo, ele recebeu um falso testemunho de que ele estava fazendo algo contra o templo pelo fato de ser um cristão, né? Então as pessoas estão falando mal de Paulo, né? Estão dando um mau testemunho dele, mas ele então apela a César para que ele seja julgado por César e não pelos judeus que queriam matá-lo, né? Em 3 João nós temos um bom homem chamado Demétrio, aqui no verso 12, quando João diz na 3ª epístola, e ele coloca: quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até da própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Provérbios 14:5 nos diz: a testemunha verdadeira, né? A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. Essa é a razão de nós não dizermos falso testemunho, né? A testemunha verdadeira não mente, né? Aquele que mente, ele é alguém que é instigado pelo diabo. O diabo é o pai da mentira, né?
Então Jesus falou isso lá no Evangelho de João, então nós temos que estar certos disso. Em Mateus 5,37, Jesus então mostra como deve ser a nossa palavra, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então o falso testemunho, ele vem de obra maligna, ou do nosso próprio coração, do coração que procedem as coisas ruins, ou então do inimigo que está instigando pessoas para darem um testemunho falso. A pergunta 78 vai mostrar exatamente a seguinte indagação: o que o nono mandamento proíbe? Resposta: o nono mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso quanto à nossa reputação ou a do nosso próximo, não é? Quer dizer, nós podemos manchar a honra ou o bom nome das pessoas quando há o falso testemunho. Então, a nossa língua tem que cuidar muito sobre essa questão. Quais as referências bíblicas que nós podemos usar? Colossenses 3,9. Quando Paulo está preso e agora ele vai então, ao mesmo momento que ele passa em Éfeso e em Colossos, né? Em Colossenses 3,9 ele vai dizer: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então, se realmente Jesus entrou na minha vida, se o Espírito Santo ele converteu meu coração, então eu não posso andar nas práticas antigas de dar um mau testemunho ou dizer um falso testemunho contra alguém ou contra uma dada situação. Aqui em Provérbios 6, 16 a 19, há uma coisa muito grave que Salomão coloca aqui. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Observe bem o que Salomão está dizendo. 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª o Senhor detesta, o Senhor abomina: os olhos cheios de orgulho, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos e os pés que se apressam a fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Mas veja que o 6º é testemunha falsa que profere mentiras. Então, Deus de fato detesta isto, né? Deus de fato não vai se agradar disso, e ele não vai exatamente perdoar o pecado se você não confessar pelo sangue de Jesus Cristo. Segundo Coríntios 8, 20 a 21, Paulo diz: queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Então, Paulo cuidava de fazer aquilo que era certo, era lídimo, era correto. No Salmo 15, o salmista vai mostrar a conduta do cidadão dos céus, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, veja que este é um 9º mandamento, quando nós não vamos, então, dar falso testemunho contra o próximo. Nós somos cristãos, nós somos da verdade. Então nós temos que praticar a verdade, falar a verdade, pensar a verdade e analisar as coisas sobre a ótica da verdade de Deus também. Calvino dizia que a verdade de Deus ela está aonde ela estiver. Por isso, seja um homem ou mulher da verdade, seja alguém que use essa verdade para a promoção da paz e da glória de Deus. Que Deus o ajude, que Deus abençoe a você e a sua casa. Amém.